tudo bem? Eu sou Diana, eu faço parte da rede de professores na ID Connect, é uma escola em conexão. E hoje nós vamos a uma aula de língua portuguesa, onde a nossa temática será os vícios de linguagem. Estão preparados? Venha comigo. Mas o que é, afinal, o vício de linguagem? Vício de linguagem é o nome que se dá ao modo de falar ou escrever que não está de acordo com a norma culta. O erro torna-se um vício quando se torna comum ou frequente na expressão de uma ou mais pessoas. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de vícios de linguagem, porque eles podem ser classificados em pequenos grupos. Por exemplo, barbarismo, solecismo, cacófato, preciosismo, redundância, arcaísmo, neologismo e entre outros. Eu trouxe aqui só os principais. E aí a gente vai aprender um pouco através de alguns exemplos. Trouxe aqui um exemplo de barbarismo, alguns exemplos de barbarismo. E primeiro fazer a definição. O que é o barbarismo? É o emprego incorreto de uma palavra ou expressão. Essa forma de empregar corretamente, ela pode ser classificada de 3 formas: fonético, morfológico ou semântico. Mas qual a diferença entre eles? A gente vai descobrir através dos exemplos que eu trouxe. Algumas pessoas tendem a falar a palavra gratuito colocando um acento no i, falando gratuito, que é uma forma incorreta do emprego da palavra gratuito. Não é gratuito, e sim gratuito. Ou seja, a forma de falar, a pessoa utiliza de forma incorreta, ou seja, um erro fonético. O segundo exemplo é um erro morfológico, ou seja, da escrita da palavra. Algumas pessoas tendem a tirar ou pôr uma letra onde não existe. A exemplo, eu trouxe aí a palavra cabeleireiro, que é a forma correta de se pronunciar, enquanto que algumas pessoas tendem a falar ou escrever cabeleireiro, sem o i. Então, a forma correta é a segunda opção, cabeleireiro, ok? A outra forma de se classificar um erro no barbarismo é através do campo semântico, ou seja, o significado da palavra. A palavra desapercebido, ela se parece muito com a palavra despercebido, e as pessoas tendem a confundir uma com a outra, dando um significado, quando na verdade ambas têm significados diferentes. A primeira palavra, desapercebido, ela quer dizer desprevenido. E despercebido é algo que não é percebido. Então, vamos aí, passando adiante, para a gente prestar atenção a mais um exemplo. Eu trouxe aqui 2 imagens, onde vocês veem algumas frases escritas. No primeiro exemplo, de antemão, a gente já percebe aí a palavra pastor sendo escrita de forma incorreta, ou seja, trocou o R pelo S, o correto é pastor. Uma segunda palavra que está escrita de forma incorreta é o emprego da palavra mim, que não está sendo empregado corretamente. O correto aí seria o M com o E não o M com o IM no final. Em seguida, nós temos aí proibido a entrada, seria entrada. A pessoa suprimiu 2 letras no final da palavra e ficou apenas entra. Então, a palavra está incorreta. A próxima palavra, estranha. Estranha seria o correto, com S, não com X. Evite decepção. A pessoa escreveu evete. Então, não está escrito da forma correta. A pessoa cometeu vários barbarismos aí dentro de uma mesma frase, né? Dentro de um mesmo cartaz.
Decepção. A palavra decepção não tem esse R que foi empregado incorretamente aí. No segundo cartaz, a gente percebe aí, atenção, esta garagem é só de uso dos proprietários e não insista. Dois erros presentes aí nesse cartaz, exemplos de barbarismo, é a palavra proprietário, que seria o correto, a pessoa esqueceu de colocar um R, empregou incorretamente, e não insista, seria insista, com a letra I no começo, e não com E. Vamos ao próximo exemplo de vício de linguagem, que é o solecismo. O solecismo são erros de sintaxe contra as normas de concordância, de regência e de colocação. Então, dentro do solecismo, nós temos também, assim como o barbarismo, 3 subgrupos, que é o subgrupo da concordância, da regência e da colocação. E aí eu trouxe também para cada um deles um exemplo para que a gente possa associar melhor. No primeiro, concordância, sobrou muitas vagas. A pessoa não está concordando o verbo com o restante da frase. Sobrou, teria que ser aí sobraram, porque foram muitas vagas, então a gente tem que combinar o plural. Sobraram muitas vagas. O segundo subgrupo, que é o subgrupo da regência, o exemplo, hoje assistiremos o filme. Foi empregado aí o artigo "o" de forma incorreta, quando na verdade deveria se colocar ao filme. Hoje assistiremos ao filme. E o erro de colocação, que é um outro subgrupo. Me empresta o carro, a palavra me foi colocada, ou seja, o erro de colocação, ela foi colocada numa posição incorreta dentro da frase. O correto seria empresta-me o carro, e não me empresta. Aí eu trouxe mais um exemplo aqui de solecismo, que se vocês já puderem se antecipar e puderem perceber qual é esse erro, qual é esse solecismo que está acontecendo dentro dessa imagem. Poxa, eles matou a coitadinha da onça. Nós temos aí um erro de concordância, ou seja, está aqui no primeiro subgrupo, ele não está concordando o verbo com o restante da frase. Então, seria eles mataram. Eles mataram a coitadinha da onça. Próximo vício de linguagem é o cacófato, que refere-se ao mau som que resulta na união de duas ou mais palavras no interior da frase. Quem já não ouviu a famosa frase "eu vi ela", não é? Viela é uma rua sem saída, um beco sem saída. Então, quando a gente fala "eu vi ela", ele quis dizer que não viu alguém, que não viu a moça. Mas o emprego incorreto dessas duas palavras juntas dentro da mesma frase gera esse som estranho que se chama cacófato, que é um erro muito comum de acontecer. E aí a gente já traz outros exemplos aí que vocês podem perceber. Beijou na boca dela. A impressão que se tem é que se fala a palavra cadela dentro da frase, quando se junta a palavra boca com dela. Eu amo ela. O próximo exemplo aí, ele traz a junção do amo com ela, que a sensação que a gente tem é que ele está falando a palavra moela. Eu não tenho pretensão acerca dela. Aí a junção da palavra acerca junto com dela traz esse som estranho que dá a impressão de que a pessoa está falando que não tem pretensão a ser uma cadela, né? O animal cadela. Vou-me já, porque já está pingando. A pessoa quis dizer com a frase que já está indo, porque provavelmente já está chovendo, começando a chover.
mas a sensação que se tem quando se ouve essa frase, por conta de uma palavra juntando com a outra dentro da mesma frase, é que ele está falando vou mijar, porque já está pingando. Então a gente precisa tomar cuidado com a atribuição de algumas palavras dentro das frases, para não ocorrer aí o famoso cacófato. E eu trouxe também uma tirinha para vocês perceberem melhor um exemplo bem prático. Uma moça fala para o rapaz: pegue meu carro, por favor. É uma pergunta, na verdade. Pegue meu carro, por favor. O rapaz, então, pergunta: céu tá cinza, né? Ela, então, responde: não, até que o céu está azul. Ou seja, ela estava se referindo ao carro, inicialmente, pedindo para o moço pegar o carro dela. Ele perguntou para ela se o modelo do carro era um Celta e se a cor era cinza, mas a colocação de uma palavra junto com a outra gerou aí um cacófato. Celta cinza, dá a impressão que ele está dizendo para ela que o céu está cinza, próximo de chover ou que está nublado. E ela olhou para o céu, né, para ter certeza do que ele estava falando, e ela falou: não, até que o céu está azul. Então a gente precisa tomar cuidado com o emprego aí de determinadas palavras dentro da mesma frase, para não gerar o famoso cacófato. A próxima palavra, passei demais, aqui, é o pleonasmo vicioso ou redundância. Ele ocorre, o pleonasmo vicioso ou a redundância ocorre quando há uma repetição de ideias desnecessárias para a transmissão do conteúdo da frase. Ou seja, ele vai repetir a mesma ideia de uma forma diferente dentro da mesma frase, sem a necessidade, ou seja, o uso é desnecessário. Vamos entrar para dentro. Se a pessoa diz que vai entrar, já é para dentro, não precisa você colocar esse acréscimo que tem o mesmo significado. Dentro tem o mesmo significado de entrar. Então não precisa falar a frase completa. Vamos entrar, é o suficiente. Vamos adiar para depois. Quando a gente fala que vai adiar, a gente automaticamente já supõe que é para depois. Então, não precisa utilizar o complemento da frase para dizer que vai adiar algum compromisso ou alguma reunião. Vamos encarar de frente. Se você fala que vai encarar o problema, já é de frente, não tem a necessidade de você colocar o de frente para complementar a frase. Vamos encarar. Ponto. Certo? E aí eu trouxe mais um exemplo aqui de pleonasmo vicioso ou redundância, através de uma frase e depois através de um cartaz. O orvalho noturno da noite brilhava nas pequenas flores. O orvalho noturno da noite. Noturno vem de noite. Então, eu não tenho a necessidade, é um uso desnecessário utilizar essa frase da noite dentro do restante da frase. Gelo gelado. Se é gelo, é gelado. Não tem a necessidade de dizer, de complementar a frase gelado. É gelo, ponto. É uma redundância e não deve ser utilizada. Arcaísmo. Arcaísmo se refere à utilização de palavras ou expressões em desuso, ou seja, são palavras que já não são utilizadas na língua portuguesa, que já existiram um dia, mas que não são mais utilizadas, que é o exemplo de vossa mercê, que foi substituída por você. Então, não preciso utilizar vossa mercê se eu já tenho uma nova palavra que foi substituída, que substituiu o termo vossa mercê. Vamos utilizar o você. Muito fremosa senhorita. Também foi extinguida, ela não existe mais. Hoje a gente utiliza o termo muito formosa, então a gente não deve cometer aí esse erro do arcaísmo, da utilização de palavras em desuso.
E eu trouxe também uma tirinha da Turma do Cascão, Turma da Mônica, que diz assim: quero crescer, casar e ter um montão de fio. Meu namorado quer ser que nem vós mercê quando crescer. Dentro dessa tirinha, a gente percebe aí vários vícios de linguagem, mas a gente está tratando agora do arcaísmo. Então, qual é a palavra em desuso que a gente percebe aí na frase? É o vós mercê. A gente não utiliza mais a palavra vós mercê, poderia ser substituída pela palavra você. Neologismo. A palavra neo significa novo. Neologismo é o emprego de novas palavras que não foram incorporadas pelo idioma. Então, às vezes as pessoas tendem a criar essas palavras devido à constante evolução da língua portuguesa. A língua ela não é estática, ela continua evoluindo, ela continua em constante mudança e por isso o neologismo acontece, que é a utilização de palavras que ainda não existem, mas que tendem a ser criadas. E um exemplo prático eu trouxe aí, ele é um Instagram maníaco. O que é um Instagram maníaco? A gente supõe que seja uma pessoa que é maníaca pela rede social Instagram, que é uma palavra que não existe, ainda não foi incorporada pelo idioma, mas que já é utilizada por algumas pessoas. Mais um exemplo aqui de neologismo. Temos aí uma imagem com uma preguiça dizendo: pratique o deboísmo, ficar de boa, ficar em paz, sem estresse e sem preocupações. A palavra deboísmo não existe, ela é um neologismo criado para remeter aí esse momento ficar de boa. E aí, a gente finaliza aqui com as nossas referências. Se vocês tiverem dúvidas com relação aos vícios de linguagem, vocês podem colocar aqui nos comentários que a gente vai responder. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aguardem os próximos vídeos e fiquem com Deus.